Olá, meus amores, boa noite para mais um live. Hoje, quarta-feira, e lógico, né, que a gente vai mais um dia falar aí sobre um assunto bem pertinente, principalmente para nós mulheres, mas eu acho que isso inclui também muitos homens, não só pelo fato emocional, mas que eles também passam pela mesma situação, mas com um outro nome, lógico. A gente vai estar falando aí sobre a menopausa, como é que isso implica, né, na vida de nós mulheres e também na dos homens. Eu queria aproveitar e pedir para vocês já mandarem aviãozinho aí para as pessoas que você ama, que gostaria de estar dividindo essa live e também depois estar compartilhando com as pessoas, com seus amigos, né? Hoje aqui nós falaremos com a ginecologista Priscila Figueiredo, que é especialista no assunto. Com certeza ela vai estar respondendo aí algumas perguntas, então se você tem interesse, já envia a pergunta ali no pontinho de interrogação, que eu vou estar depois nos últimos minutos passando as perguntas de vocês também. A Priscila, além, né, de ginecologista, ela é formada há 23 anos, ela tem mestrado e doutorado pela Unicamp. Ela hoje trabalha em Londrina, então um grande beijo aí ao pessoal do Paraná que está aqui com a gente. Ravissane também online aqui, Ravissane grande amigo. Vamos ver se a Priscila já está online aqui com a gente. Boas-vindas aí para a doutora Priscila, que com certeza vai estar respondendo aí algumas perguntas nossas, né? Olá, doutora, seja bem-vinda aqui ao OnLive. Vamos arrumar as telinhas. Vamos arrumar aqui. Boa noite. Vamos colocar um Boa filtro, noite. né? Oi? Vamos colocar um filtro. Não, não coloca não, sem filtro, tem que ser sem filtro. Será? Vamos lá, então, É, sem deixa, filtro. a gente tem que se mostrar como a gente é, com as nossas perfeições, com as nossas imperfeições, não ter medo disso, porque Isso mesmo. senão é difícil, né? Priscila, doutora Priscila, né? Seja bem-vinda aqui ao live. A gente tem um público aqui que sempre vem acompanhando as entrevistas, né? E, lógico, querendo tirar as dúvidas. Afinal, a menopausa é, né, um sintoma aí da mulher, algo que ela precisa estar preparada, precisa se cuidar, e também as pessoas que estão ao redor também precisam aprender a lidar com isso, né? Isso mesmo. Primeiramente, boa noite. Agradecer o convite. Fiquei muito honrada por você ter me convidado para falar sobre um assunto para desmistificar a menopausa, né? Porque hoje em dia ela ainda é um tabu muito grande entre as mulheres e é um assunto que eu gosto muito, talvez por eu já ter passado por isso. Então, nada mais do que você sentir na pele os efeitos da menopausa para conseguir ajudar as pessoas e as pacientes. Explica pra gente o que que é a menopausa. Bom, vamos lá. A menopausa em si, a definição de menopausa, ela é um marco na vida da mulher, que é a última menstruação da vida da mulher, tá? Esse marco, então, vai coincidir com o final da fase reprodutiva da mulher. Ela vai passar da fase reprodutiva para a fase não reprodutiva. Assim como a menarca é a primeira menstruação da vida da mulher, a menopausa é a última menstruação da vida da mulher. Doutora, isso tem uma idade já prevista ou depende de mulher para mulher? Então, via de regra, Analice, a menopausa ela acontece por volta dos 48 anos, entre os 48 aos 51 anos, tá? Tirando essa faixa etária que é mais comum, ela é classificada como precoce, tá? Porque cada vez mais a menopausa precoce vem aumentando a sua incidência, que é quando ela ocorre aos 40 anos, que foi o meu caso, Aham. ou ela é tardia quando ela ocorre após os 55 anos. Tá? Tá. Mas via de regra entre os 48 e os 51 anos de idade. Então, assim, a sua foi com 40?
A minha foi com 40, eu tive uma surpresa, não foi uma surpresa muito agradável, porque eu não estava esperando. Como médica ginecologista, é, eu também sou mulher, então eu tive muitas dúvidas, tive um pouco de angústia, porque infelizmente ainda hoje em dia a menopausa ela é taxada como sendo o início do envelhecimento, né? O início do fim. E isso Aham. eu consegui descobrir que não tem muito sentido, né? A gente tem que, talvez um alerta para a mulher se preparar para o envelhecimento, né? Com qualidade, mas não que ela seja, né? A gente tem que desmistificar esse tabu, né? De antigamente, dos nossas É porque avós. muitas mulheres acabam, achavam, né, vamos dizer assim, que com a menopausa a vida sexual delas também terminava por ali. E Sim, muitos homens também acham, né, que a mulher, porque está na menopausa, pronto, a mulher está estressada, a mulher tem várias coisas que ainda precisam, né, ser mostrado. Acho que, como você falou, desmistificar isso, né, que não existe isso. porque existe muito tabu em relação a isso, né? E hoje, cada vez mais, as mulheres estão envelhecendo com mais qualidade, a longevidade está se prolongando, os tratamentos, as pessoas estão se cuidando mais, então as pessoas estão envelhecendo. Antigamente, uma mulher aos 50 anos, há 100 anos, ela era já considerada uma mulher idosa, né? E a expectativa de Sim. vida vem aumentando ao longo dos anos, né? Então, nós temos que mudar esse conceito, a gente tem que se preparar e encarar isso como uma fase de maturidade, não assim, não uma fase de envelhecimento, né? Aham. Eu acho que eu devo estar passando por isso. Todo mundo, toda mulher vai passar, felizmente, Toda né? mulher vai passar em algum momento da vida, Exatamente, né? exatamente. E E, se e não assim, passar é quais porque são... alguma coisa aconteceu de errado. Então vamos passar pela menopausa. Sim. E quais são os estágios, né, da menopausa? Quais são as características que ela começa? Como é que a mulher consegue identificar isso? Tá? Então, assim, é, antes da menopausa em si, que é a última menstruação da mulher, ela já vem vivendo, após os 40, 42 anos de idade, a pré-menopausa ou a perimenopausa, onde os seus ovários, porque quem rege todo o organismo feminino, né, em especial, são os nossos ovários, que são nossas glândulas que produzem nossos hormônios femininos e masculinos também. Então, antes dos 40, aos 40 anos, 42 anos, a mulher ela já começa a apresentar um declínio da função ovariana, né? E os hormônios eles começam a sofrer oscilações. E essa oscilação hormonal da pré-menopausa já surte alguns efeitos, como irregularidade menstrual. As mulheres Aham, elas voltam a apresentar aquele quadro de TPM como antigamente, da mesma forma quando elas começaram a menstruar na adolescência. As mulheres começam a ficar com uma certa irritabilidade. Esse também é um distúrbio que incomoda muito. Então, são pequenas alterações que que já se incluem nesse quadro de perimenopausa. tá, peraí, doutora, que tá travando aqui a... Travou, eu só estou conseguindo ver Voltou? a sua imagem, mas agora melhorou. Tá. E hoje em dia a gente sabe que existem, né, tratamentos moderníssimos, né, reposições hormonais. Tem mulheres que aceitam fazer, tem mulheres que não, às vezes por medo, porque existe ainda, né, aquela Existe. crença de que eu vou fazer uma reposição hormonal e vai mudar completamente o meu corpo, eu vou engordar, eu não vou ter mais libido. Como é que está hoje, né, essas pesquisas? Como é que elas estão? Tá. A tendência hoje em dia, Analice, é a gente fornecer qualidade de vida para a mulher. Tá? Então, a gente tem que pensar na qualidade de vida dela, na autoestima e, logicamente, na saúde também. Antigamente, a menopausa utilizava-se hormônios sintéticos, hormônios derivados de éguas prenhas, né? Então, eram hormônios muito sintéticos
que foram bons, mas alguns estudos mostraram que esses hormônios eles poderiam aumentar risco de doenças cardiovasculares, um pequeno aumento de incidência de câncer de mama também e outros Isso que eu ia perguntar, porque comemorativos. foi uma geração que Exato. teve muitos casos, né, de câncer de mama. Isso. Até quando eu era residente em Campinas, foi quando surgiram esses trabalhos que assim, eu meio que esqueci, porque agora ninguém mais pode. Vamos abortar a terapia hormonal, ninguém mais vai fazer terapia hormonal. E depois, ao longo dos tempos, foram sendo observados que a gente precisava mudar esse estilo de reposição, né? Então, hoje em dia, a tendência é a gente utilizar os mesmos hormônios que os nossos ovários pararam de produzir, que são os hormônios chamados também de isomoleculares ou bioidênticos. Então, assim, a gente vai dar para a paciente numa dose menor possível, não são doses altas, como comparando a fase reprodutiva dela, mas é uma menor dose possível para ela se sentir bem e voltar, né, a ter a sua qualidade de vida, diminuir sintomas, enfim. Entendi. E qual que é, assim, o tratamento mais indicado? Vai de mulher para mulher? Na verdade, a gente tem os 3 hormônios principais que a mulher produz e que ela precisa. O carro-chefe é o estradiol, que é o estrogênio, que é o hormônio feminino, que ele age em vários locais do corpo, né? A partir do momento que a mulher começa a menstruar, vai havendo desenvolvimento dos caracteres sexuais, crescimento de mamas, distribuição de gordura corporal, que dá os aspectos femininos da mulher. Então, quando você para de menstruar, né, quando você entra na menopausa, o estrogênio ele cai muito. E o estrogênio é um hormônio que dá aquelas ondas de calor, que são os famosos fogachos, que é o sintoma que mais incomoda as mulheres, tá? Então, o estrogênio é um hormônio importantíssimo, ele age também no osso, na pele, ele devolve a vitalidade, a hidratação da pele, o cabelo, lógico que ele não é milagroso, mas ele, na mucosa vaginal, porque tem muito ressecamento vaginal após a menopausa, isso interfere na qualidade sexual também, tá? Então, ele é o carro-chefe. Depois disso, a gente tem a progesterona, que tem um papel importante, e a testosterona, que hoje em dia, antigamente, não existia uma reposição tão frequente de testosterona, mas a gente sabe hoje em dia que a testosterona é importantíssima para a mulher. Lógico que a gente está falando em hormônios, em doses femininas de testosterona, que além de melhorar a qualidade sexual, a libido da mulher, que isso é muito importante depois da menopausa, porque a gente está envelhecendo mais tarde, né? Então as mulheres estão sexualmente mais ativas por muito mais tempo. Então, além da testosterona agir na sexualidade, ela tem proteção óssea também, ela age nas fibras musculares, a gente perde muita massa muscular após a menopausa e a testosterona ajuda a recuperar essa massa muscular também. Então, assim, quanto mais cedo, né, nós mulheres já começarmos a olhar para isso, a gente vai conseguir fazer uma reposição não tão brusca, né? Não que tenha que ser feita tão rápida, mais gradativamente. Isso, a partir da perimenopausa, aos 45 anos de idade, quando ela começa a apresentar alguma queixa clínica, a gente tem que avaliar os exames também, a gente já pode começar. Talvez a gente não vá fazer uma reposição completa, porque ela ainda está produzindo hormônio, o ovário dela ainda não esgotou totalmente. Mas a partir do momento que ele se esgota, a gente tem que reavaliar e talvez aumentar a dose. Mas é importante esse cuidado, principalmente mulheres após os 42, 45 anos de idade. Ou seja, já tem que começar a cuidar disso, então. Que bom, eu sempre falo, que bom. Menopausa é um presente, porque a menopausa é uma fase que você vai se preparar para outra fase que vem, né? Que é o envelhecimento. Então é importante esse cuidado. Eu lembro, a minha mãe até ela tá na live aqui conversando, ela vai conversando com todo mundo, né? E eu lembro que quando ela começou a ter os sintomas, tudo, ela fez reposição hormonal e funcionou super bem. E muitas mulheres se queixam
né, dessas reposições hormonais. Mas talvez não seja algo também mental, de ter aquelas crenças de que vou passar mal, de que não faz bem. Então, ter que mudar essa visão um pouco. Sim, eu acho que, Analice, além da terapia hormonal, que infelizmente não são todas as mulheres que podem usar, mas as que podem usar, elas têm que considerar isso no seu tratamento. Além da terapia hormonal, o mais importante da menopausa, e isso eu descobri vivendo isso, é a terapia não hormonal. É a mudança de De comportamento que a gente comportamento. tem que ter, né? Mudar o nosso estilo de vida para a gente conseguir diminuir esses efeitos colaterais da menopausa. Porque se você for pensar, a menopausa ela coincide com o envelhecimento. Sim. Ela coincidindo com o envelhecimento, o que, que acontece? As mulheres, elas, o metabolismo nosso diminui com o envelhecimento. Então, esse aumento de peso, a fadiga que vai dando, esse desânimo, a melancolia, a menopausa dá um pouco de melancolia em mulheres que já têm uma predisposição à depressão, entendeu? Então, a gente tem que mudar um pouco, agir mais no comportamento também é muito importante para a gente não ter esses dissabores do aumento de peso, sempre associar mudanças comportamentais em relação à alimentação, em relação ao sedentarismo, que a gente precisa ficar ativo, e principalmente, pensamento positivo, porque a autoestima é tudo, né? Então, Eu sempre digo que a mente, ela mente muito, né? Então, sim, a gente tem que tentar equilibrar isso daí, não só a parte hormonal, lógico, né, mas mental e espiritual, para que o caminho seja olhado de uma outra forma, né, que o envelhecimento seja olhado com acolhimento também. com o acolhimento, a gente tem que ter um autocuidado, né? A gente tem que ter um autocuidado, é uma fase que os filhos vão embora, a mulher ela se dedica muito na fase reprodutiva à criação dos filhos, à educação dos filhos, e de repente ela se, além de tudo que ela vai sentir, ainda tem essa síndrome do ninho vazio, que é muito comum. Então, E a gente precisa, né, se mexer às vezes o médico ele vai te orientar, lógico, ele tem que te orientar, mas depende muito de nós mesmos, né? porque antes, assim, né, doutora, as mulheres ficavam mais em casa, né? E vamos até agora falar do tema realmente, né? Da mulher moderna, que hoje sai de casa cedo, vai trabalhar, tem filhos, tem marido, tem que cuidar com tudo, né? Como é que vocês, como médicos, né, olham para isso? Na verdade, a gente tem que estimular mesmo a paciente, a mulher, né? Porque todas com 50 anos de idade estão no mercado de trabalho, estão ativas, são pessoas que gostam de se sentir bem, né? Eu acho que o mais importante é a gente se sentir bem. E querendo ou não, a saúde, com certeza, ela é fundamental, mas a saúde mental é muito importante. E eu acho que a estética nesse ponto é muito importante também, tá? Porque a estética ela envolve um monte de coisas, não é só o por fora, né? Mas a estética mexe com a autoestima, a mulher quer se sentir bem, ela quer se sentir jovem, lógico que ela tem que respeitar a idade dela, mas toda mulher quer estar bem, né? A grande maioria das mulheres quer se sentir bem. Então, a gente sempre fala que você, além da sua terapia hormonal, você tem que se reinventar. Você tem que sair do seu quarto, você tem que mudar hábitos alimentares, isso é bom, porque a gente só vivencia isso quando você experimenta mudar os hábitos, né? A saída do conforto eu digo que é meio libertador, assim. Quando você sai do seu corpo e você se dedica a alguma coisa, você cresce, né? Você cresce emocionalmente, você cresce na saúde, você cresce em tudo. Isso é verdade. Mas a gente também tem que olhar o papel do homem, né, no lado da mulher nesse momento. Que eu acho que assim,
tão difícil para a mulher, né? Ela saber como acolher isso, qual o papel do homem nesse momento? Porque assim, o da mulher, a menopausa é nessa idade ali entre os 50 e 55 anos, né? A gente vê a maioria. Lógico que tem Sim. os casos Aham. isolados. O do homem Sim. também tem a andropausa, né, que é um pouco mais Sim. tardia, então são dois momentos diferentes. Mas vamos falar assim, qual o papel do homem, que eu acho que é fundamental nesse momento, de respeitar esse momento da mulher também, né? Com certeza, principalmente nessa transição onde a mulher ela fica muito sensível, a grande maioria das mulheres, é muito difícil você encontrar uma mulher que não tenha pelo menos algum sintoma nessa passagem, né? Então, eu acho que o papel do homem é fundamental e de dar apoio para essa mulher, tá? Ele vai passar por isso também, né? A diminuição dos níveis de testosterona no homem também é evidente, eles passam por isso e tem que ser um acolhimento, né? O casal tem que se entender, só que para também isso acontecer, a mulher tem que se ajudar também. O homem tem que compreender isso como um relacionamento, como um todo, mas a mulher também tem que se ajudar, ela tem que procurar ajuda, hoje em dia existem inúmeros tratamentos para ela se sentir bem, né, do ponto de vista hormonal. Então, sem dúvida, o papel do homem é fundamental de dar apoio para essa mulher, porque depois a vez dele vai acontecer também, né? E dos homens acontece com que idade, mais ou menos? Geralmente com 50, não é tão tardio assim. Não, Geralmente os não. 50 anos, os níveis de testosterona já começam a baixar, 55 anos. Isso é muito variável, né? Eu não sou urologista nem um andrologista, mas meio que coincide, né? Meio que coincide. E hoje em dia, com essa vida moderna, com estresse, isso está ficando cada vez mais precoce, né? Então, o Aham. tratamento, na verdade, tem que ser o tratamento do casal, né? Tem que ser o tratamento para eles conseguirem aí qualidade Tá conjugal travando, muito boa. doutora, tá travando aqui um pouco. Melhorou? Vê aí, tá travando um pouco aqui. E além desses tratamentos, né, acompanhado, lógico, pelo ginecologista, como é que a mulher pode minimizar esses efeitos, né? Eu sei que a atividade física é muito bom. O que Sim, mais que a eu acho que mulher pode estar fazendo? o principal fator aí, Analice, eu acho que além da atividade física, que é fundamental, né? A atividade física, o exercício físico, ele mexe com muitos neurotransmissores, serotonina, liberação de endorfina, ele protege contra as doenças cardiovasculares que incidem mais após a menopausa, tá? Porque Aham, quando a mulher entra na menopausa, se ela entra nesse ciclo vicioso de aumentar peso, de ficar sedentária, isso vai virando uma bola de neve e daí acontece o surgimento das doenças crônicas que são associadas à menopausa, como diabetes, obesidade, hipertensão arterial. Então, essa medicina do estilo de vida, são alguns pilares que a gente tem que trabalhar, né? Além da terapia hormonal, quando você fala em medicina do estilo de vida, é você mudar o seu estilo de vida. A atividade física é fundamental, principalmente a atividade física para a mulher se sentir bem, para ela ter um sono bom, reparador, para ela conseguir ter um bem-estar durante o dia, porque a atividade física dá bem-estar. E também para ela se fortalecer, fortalecer os ossos, fortalecer a musculatura e pensar que ela vai ter 70 anos daqui a um tempo e ela tem que estar bem, né? O pilar da medicina do estilo de vida seria a atividade física. A alimentação saudável é fundamental, tá? Cada vez mais existe uma corrente, assim, felizmente, né, de mudanças de hábitos. A obesidade, ela é sim. uma epidemia do século, né? Então, a mudança de atividade física também, a mudança da alimentação também é muito importante. E redução de estresse, pensamento positivo, né? Porque antigamente, há 60 anos,
a psicologia tratava as doenças mentais, né? E hoje em dia não, com esse pensamento, a psicologia positiva, ela consegue enxergar, ela ensina a mulher a ter um autocuidado, a resgatar a sua autoestima sem pensar em doença, em sim em bem-estar, né? Então, são os pilares mais importantes aí. Mas essa terapia positiva, ela faz pouco tempo, né, que as pessoas começaram a Sim, entender realmente como é que ela funciona, né? E ainda existem aquelas crenças que fazem com que a pessoa entre em choque, né? Ah, vou fazer um tratamento, ou vou cuidar melhor da minha saúde, vou fazer uma terapia. Eu acho que a gente está numa fase realmente dessa mudança, né? exatamente. Interiormente e não somente na sociedade, mas também no nosso dia a dia, com alimentação, buscando tratamentos alternativos, né? Sim, a mulher, eu passei por isso e é sempre interessante como médica, né, e como mulher, você entender que não depende só do médico, né? O médico está ali para te incentivar, para te estimular, mas depende muito de você, né? A gente vai oferecer o melhor tratamento individual para aquela mulher, mas depende muito da mulher entender, e eu sou super favorável à psicoterapia. A pessoa, se ela não está conseguindo lidar com essa fase, ela tem sim que procurar, ela tem que procurar uma ajuda, Doutora, está porque as travando doenças. bastante aqui. Nossa, eu estou com o sinal cheio aqui. Tá cheio? Aqui Tá também, estou olhando, tá cheio. cheio. Mas vamos continuar aqui. Voltou, né? Eu vou ver que aqui tem perguntas. A Isabela Pazini está perguntando se os efeitos do anticoncepcional agravam os sintomas da menopausa. A anticoncepção. Doutora? Oi, tá me ouvindo? Oi. Oh, agora estou ouvindo. O anticoncepcional é uma terapia hormonal que é utilizada para contracepção, que é utilizado na fase específica para isso, né? Para a mulher não Aham. gestar, para a gente evitar uma gravidez indesejada. A partir do momento que acabou essa fase, ele não vai interferir futuramente numa terapia hormonal Não isomolecular e ficam que a gente. resquícios Não, vamos dizer assim, não fica resquícios do anticoncepcional e isso vai prejudicar de alguma forma nessa não, nova fase. a partir do momento que você parou o anticoncepcional, em qualquer fase, se você ainda estiver produzindo hormônios, se seus ovários estiverem bons, eles vão voltar a funcionar normalmente, tá? Eles voltam a Entendi. funcionar como eles funcionavam antes de você tomar a pílula. Não tem esse efeito Não, acumulativo. entendi. É bom a gente estar falando isso, porque às vezes muitas pessoas acham assim, né? Ah, mulher, já tomei o anticoncepcional a vida inteira, agora vou ter que fazer reposição hormonal, por que somente eu, mulher, e o homem não? Não, mas o homem faz reposição também. Muitos homens hoje em dia têm feito reposição, né, de testosterona, que é o hormônio masculino mais importante. É que nós somos mulheres, eles são homens. A gente tem que aceitar isso e levar da melhor forma possível para a gente ter saúde, né? Se a gente começar a querer, é, querer se passar por homem e nos acharmos em desvantagem, daí a gente vai piorar mais ainda o que já está muitas vezes nos prejudicando, né? Então é o tal do pensamento positivo. Eu estou abrindo aqui as perguntas para o pessoal que está assistindo a gente, Certo? porque eu acho Aham. legal, porque muita gente tem, né, tipos de dúvidas diferentes das nossas. Tem uma pessoa aqui perguntando: dentro da vida sexual, existem algumas técnicas que as mulheres podem utilizar? Eu não entendi muito a pergunta, mas a libido, a libido é um fator multifatorial, né? A gente não pode falar que libido está envolvida só com terapia hormonal, né? Libido inclui alterações emocionais, alterações
religiosas, é um leque, né, de alterações de libido que a mulher pode apresentar. Mas dentro da terapia hormonal, a reposição da própria testosterona, se aquela mulher ela sempre teve uma libido boa e depois da menopausa a libido dela diminuiu, isso caracteriza uma deficiência hormonal, tá? Agora, é diferente daquela mulher que tem alguma alteração na sua sexualidade, na sua excitação, na sua libido, que já é uma coisa antiga, talvez a terapia hormonal para ela não seja o mais importante. Talvez ela tenha que trabalhar outros fatores aí. Isso é muito importante. Quando uma paciente me fala, doutor, estou com a libido péssima, que ela já está na menopausa, né? A primeira coisa que eu pergunto, como era a sua libido antigamente? Né? Porque a gente tem que também ter essa noção, porque se já é uma libido que não está tão boa, talvez ela precise de um outro, né? Um outro tipo de tratamento, que envolve aí toda a sexologia dela. Entendi. Mas, por exemplo, uma outra situação. Uhum. As mulheres, quando elas entram na menopausa, a primeira fase, a fase mais que incomoda mais é a emocional e a dos calores, tá? Que são calores que Dos incomodam. calores, é isso que eu ia falar, eu tô nessa fase. Ó, eu tô aqui, ó, com calor já. Mas Começa a suar, é muito engraçado, dá um calor aqui, começa. Gente, é eu muito sempre falo do que é aquela nada, né? sensação de você abrir o forno e vir aquele bafo no seu rosto, assim, aquele forno quente, né? E ela não tem hora, o Eita. fogacho não tem hora para chegar. Então, o fogacho, ele é mais comum, né? Tem mulheres que se estendem um pouco, mas o mais comum nos primeiros anos da menopausa, pós-menopausa, 2, 3 anos. Depois eles vão diminuindo. Paralelamente a isso, o ressecamento vaginal, as alterações vaginais locais, são sintomas mais tardios da menopausa, tá? Entendi. Então, depois de um tempo, a mulher começa a apresentar ressecamento, secura vaginal, dor na relação sexual, que isso acaba atrapalhando, principalmente se ela não faz terapia hormonal, né? Então, são sintomas que começam a incomodar. Então, assim, o fogacho ele diminui e o ressecamento aumenta. Eles são antagônicos, né? E existem hoje em dia cada vez mais tratamentos laser de CO2 vaginal, tá? Da mesma forma que o CO2 ele estimula o colágeno da pele, que é utilizado pelos dermatologistas, Aham. muitas mulheres já fizeram, né? Ele é um potente estimulador de colágeno, ele é um potente estimulador do colágeno vaginal, para devolver a lubrificação, para devolver a umidade vaginal, a elasticidade vaginal, que faz parte, né? Faz parte da qualidade sexual da mulher. E assim, doutora, é uma coisa que eu vou perguntar por mim agora, né? Que hoje em dia as mulheres se tornaram muito independentes, né? Como a gente falou anteriormente, de ter o seu trabalho, de educar os filhos, muitas vezes sozinhas, porque o marido acaba, né? O esposo acaba não conseguindo passar essa fase junto com ela, né? Porque ainda existe muito preconceito, não é isso? Existe um preconceito e isso tem que ser trabalhado. Eu acho que o casal ele tem que amadurecer junto, né? Tanto a mulher quanto o homem, eles têm que amadurecer paralelamente, né? E isso eu acho que a gente tem que construir antes da menopausa chegar, né? A mulher ela tem que se preparar também, né? Eu acho que não é só a gente. Uma vez eu estava conversando com uma paciente minha, ela é até psicóloga, e ela falou uma coisa muito interessante que eu nunca tinha parado para pensar. A mulher ela tem uma fase da vida que ela esquece um pouco de si, né? Quando ela tem os filhos, ela se dedica de corpo e alma para a educação dos filhos, que não acho que Uhum. esteja errado, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, ela tem que ir construindo paralelamente o seu relacionamento conjugal, né? Independente se ela seja casada ou não, ela tem que construir uma história paralela, porque os filhos depois vão embora. Ela vai. A gente, quem é mãe, perde depois de um tempo, a gente se sente um pouco meio inútil, né? Quando os filhos se tornam independentes. Então, eu acho que esse relacionamento, o casal ele tem que amadurecer junto. Eu acho que ele tem que amadurecer desde sempre.
né? Para a gente não ter essa... É uma boa, eu sempre digo que assim, tendo uma boa comunicação, tudo dá certo. Tudo dá certo, tudo dá certo. Eu acho que é fundamental, terapia de casal é importante, tudo, né? O autoconhecimento, o autocuidado, tudo faz parte. Por isso que as emoções elas têm que ser trabalhadas também. Sempre, né? É, daí já começa a vir algumas perguntas já de pompoarismo, se isso ajuda na elasticidade da mulher, nesse momento também que ela está passando da menopausa. Eu acho que daí esse assunto já é para a vida inteira, não é só para a menopausa, né, doutora? Existem algumas técnicas, eu não sou especialista nessa área, mas existem algumas técnicas de fortalecimento perineal, né, exercícios de fisioterapia que ajudam no fortalecimento do períneo, e tudo isso eu acho que faz parte. Agora, infelizmente, essa parte do ressecamento vaginal, Analice, não é a fisioterapia que vai melhorar, porque isso é hormonal, tá? O estrogênio, que é Entendi. aquele hormônio principal, ele lubrificou, ele agiu na sua mucosa vaginal desde que você menstruou. Então, Uhum. quando você para de produzir os seus hormônios, essa mucosa ela vai ficar fina. E isso vai dar dor na relação, vai diminuir a elasticidade da mucosa. Muitas vezes as mulheres têm sangramento e isso acaba sendo um desconforto muito grande. Tá? Mas, sem dúvida, essas outras terapias de melhorar a musculatura, se a paciente necessita, eu acho que é super válido também. A Débora Baruch, que sempre está aqui nas lives com a gente, ela está perguntando, está falando aqui. Eu estou no climatério, engordei na pandemia e agora está muito mais difícil de emagrecer e voltar ao normal. Por que isso acontece? Como é que podemos ajudar nesse processo? Então, assim, Débora, a primeira coisa é que é o que eu disse, né? A menopausa ela coincide com o envelhecimento da mulher. Então, o nosso metabolismo, eu sempre falo, mulheres, aceitem isso e não reclamem, porque não tem o que fazer. O nosso metabolismo muda. A mulher com 30 anos tem um metabolismo, com 20 anos tem um metabolismo e com Sim. 50 ela tem outro. Então, assim, esse aumento de metabolismo, essa diminuição dos hormônios associado à diminuição do metabolismo faz com que a mulher tenha mais facilidade em aumentar a cintura abdominal, a gordurinha, né? A famosa pochete. Ela fala, nossa, antigamente eu ficava um final de semana sem comer e eu já secava. Agora é um Aham. parto para conseguir. Aí é que entra a mudança de comportamento, porque a gente tem que ajustar, né? A gente tem que ajustar a alimentação, principalmente tirar açúcares, farinhas, né? A gente tem que aprender a fazer escolhas alimentares inteligentes, porque dieta para emagrecimento, tirando as alterações hormonais que podem acontecer, é fundamental. A gente tem que aprender a comer. E a vida moderna nos ensinou totalmente ao contrário, né? Da gente comer a indústria, né? A industrialização, a revolução industrial ficou cada vez mais fácil, né? Hoje os fast foods, os junk foods. Então, para a gente acabar pecando é muito fácil e a gente acaba engordando. É. Então, mulheres que estão na menopausa, estão entrando na menopausa, preparem-se antes, mudem seus hábitos alimentares, esqueça seu marido, seus filhos. Se eles querem comer de uma forma, eles se alimentam. Faça o seu estilo de vida. Ó, ela ainda está comentando, a Débora, que ela tem hipotiroidismo. Também é algo que tem que se cuidar, né? Que tem que se olhar desde cedo. Eu também tenho, me trato já há mais de 15 anos, eu acho que por isso que eu consigo manter, né, essa alimentação saudável. E uma coisa que eu aprendi, que a doutora acabou de falar, mulher precisa entender que ela não tem que comer igual homem. Não, não tem. É uma coisa que, assim, a gente vê o parceiro comendo, a gente quer comer o mesmo prato que ele. E não é assim. A gente Sim, precisa entender que o nosso corpo é diferente, o nosso metabolismo é diferente, né? E que a gente precisa ter uma alimentação mais balanceada. e mulher é muito mais vaidosa do que o homem, né? Na grande maioria das vezes. E, inevitavelmente,
isso vai acontecer. Uma coisa que eu gosto muito, que eu tenho estudado muito nos últimos anos, é sobre alimentação. Inclusive, eu faço jejum intermitente, que é uma coisa que me ajudou demais nessa fase da menopausa, porque eu engordei Uhum. 8 quilos na menopausa. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa, sempre fiz atividade física, já corri provas longas, e eu percebia que, por mais exercício que eu fizesse, eu não estava emagrecendo. Por quê? Porque eu estava pecando na minha Uhum. alimentação. A minha alimentação não estava ajustada. Eu era como um mecanismo compensatório de estar treinando bastante, eu corria meias maratonas, eu achava que eu podia comer o que eu quisesse. A partir do momento que eu entendi isso, eu mudei a minha alimentação, eu consegui, daí ficou mais fácil, né? A gente vai aprendendo. A gente, ó, tem que E correr assim, atrás. doutora, as mulheres que estão passando pela menopausa, é importante elas fazerem o jejum intermitente? A doutora acha que isso ajuda no tratamento? Muito, muito, É. muito. Ajuda muito porque o jejum hoje em dia, não só para mulheres que estão na menopausa, né? É uma das estratégias alimentares mais interessantes para você, para o emagrecimento, para a reversão do diabetes tipo 2, para a reversão da resistência à insulina. Então, assim, cada vez mais, e jejum não é moda. Muitas pessoas falam, nossa, jejum é modinha, agora é a dieta da moda. Não é, jejum é milenar. Né? Aham. Antigamente, né, a população muçulmana faz jejum, jejum de Ramadã. Os religiosos antigamente faziam jejum também, né? Antigamente, na era paleolítica, você só comia quando você encontrava comida, né? Nossos ancestrais. Então, o jejum é uma estratégia alimentar que ele queima as suas... Nesse período que você não está se alimentando, ele não está usando a sua glicose porque você não está comendo e ele está usando a sua gordura para queimar. Né? Lógico que não é um dia de jejum, é um processo todo. Então, o jejum intermitente para a mulher é muito interessante, muito, porque ele tem inúmeros benefícios, não só no emagrecimento, né? Mas sempre explicando para as pessoas que estão aqui assistindo a gente que, assim, não é simplesmente pegar, parar de comer do Não, nada, entendeu? Daí vai começar a desmaiar, os sintomas vão piorar. É procurar sempre um bom profissional, né, doutora? Está ali exatamente. colocando, dependendo de cada pessoa, ela aguenta determinado horário, sempre está tendo esse Exatamente. cuidado, Todo, né? eu sempre falo, né? Eu gosto muito de jejum, de conversar sobre jejum, e eu sempre falo, antes, tão importante quanto as horas que você faz em jejum, é você saber quebrar o seu jejum. É você saber o que comer no período alimentado. Porque não Não adianta chegar e nada. simplesmente Não. montar um prato gigante. Não, não é nem quantidade, Analice, é qualidade do alimento que você está alimentando. Porque senão aquelas horas todas que você ficou lá, às 16 horas, às 18 horas, muitas vezes 24 horas, hoje mesmo eu fiz 22 horas de jejum. Você Se eu tem que... faço isso, doutor, eu desmaio. Não desmaia, não desmaia. Não desmaia porque é uma adaptação, né? Nosso corpo é tão inteligente que Muito. gradativamente você vai se adaptando, né? O que é moda, que eu sempre falo, é comer de 3 em 3 horas, porque isso é um hábito da modernidade. Antigamente, quando eu era criança, eu tomava café da manhã, almoçava e jantava. Só. Né? Minha mãe não tinha ceia antes de dormir, eu não tinha lanchinho da tarde. Quando eu queria comer alguma coisa às 6 horas da tarde, minha mãe falava: menina, não vai comer agora porque você vai jantar daqui a pouco, não é? Então, É. a dieta da moda, porque o que acontece? Não tem problema nenhum você comer de 3 em 3 horas, mas a cada 3 horas você está se dando a oportunidade de pecar, de comer mais do que você deve. Então, eu É vou o comer lá pecado da minha gula. fruta às 3 da tarde. Mas você não vai comer só a fruta. Geralmente você vai comer mais alguma coisa e você vai estar estimulando toda hora a sua insulina. E isso, aumento de insulina crônico, vai dar armazenamento de gordura e daí vira aquela bola de neve toda, né? Então, Legal que aqui a gente está tendo comentários, ó, da Kátia Albuquerque falando que eu estou na menopausa, comecei o jejum intermitente tem 40 dias
e já perdi 10 quilos. Mas Nunca tinha perde mesmo. perdido, perde bastante, né? Porque Perde. as enzimas, elas vão começar a trabalhar realmente como elas devem, né? Isso, e os hormônios, principalmente o hormônio da fome, ele diminui. O hormônio, a partir do momento, é muito engraçado, porque eu tenho um curso de jejum, um grupo de jejum, e é engraçado que quando as pessoas começam a fazer jejum, elas sempre vêm com aquela coisa na cabeça, ai, não vou conseguir, isso não é para mim, não é para mim. Já Quando ela põe o não na frente, né? quando ela começa a entender o metabolismo, como que funciona, ela percebe que quanto mais ela comer, mais fome ela vai ter. E quanto mais Verdade. ela jejuar, menos fome ela vai ter. Porque isso é fisiológico, isso tem explicação. Explicação hormonal. Entendeu? Então, a gente tem que... Jejum tem muito tabu ainda, mas é um assunto assim que é muito bom, ele tem vários benefícios e a gente tem que quebrar esses mitos do jejum, né? Doutora, aí para o pessoal conhecer mais o seu trabalho, onde é que eles entram? Tem site, tem página, o Instagram já está aqui fixado Sim, embaixo. o meu Instagram eu sempre estou postando. Eu não falo só sobre menopausa, mas é o meu foco principal. Eu trabalho muito com menopausa, hoje em dia, com as mulheres acima dos 40 anos. E eu falo muito sobre essa medicina do estilo de vida, né? De você mudar. Então, eu sempre estou postando. Tenho também um perfil privado no Instagram, que é o @vemprojejum, e é onde a gente tem todo um treinamento para a mulher iniciar o jejum, de o passo a passo, né? A gente pega na mão da mulher e olha, você vai fazer assim, assim, assim. E tem dado certo, tenho tido, estou muito feliz assim de resultados de mulheres que entraram na menopausa, que estão fazendo terapia hormonal, que desmistificaram a terapia hormonal e começaram a Que bom. incluir também os hábitos de vida, atividade física, alimentação saudável e o pensamento positivo também. É engraçado falar sobre isso, porque eu lembrei agora da minha avó materna. Naquela época não tinha reposição hormonal, né? E ela passou tão bem. Por quê? Porque ela tinha uma mente muito ativa, ela sempre foi uma pessoa muito ativa e tinha uma alimentação muito saudável. Eu Sim. acho que o grande segredo está em unir isso, né, novamente. Estilo de vida, eu sempre digo que ele não tem prazo de validade. Estilo de vida tem que ser para sempre. Quanto mais cedo você aprende a ter esse estilo de vida saudável, lógico que aqui ninguém quer ser radical, eu não sou radical, eu acho que nada que é extremo, ao extremo assim funciona, né? Mas eu acho que 90%, 80% da nossa rotina ela tem que se basear num estilo de vida saudável, né? Todo mundo quer comer uma porcaria, todo mundo sai de férias, todo mundo tem os seus momentos de lazer, mas eu acho que 80% a gente tem que manter, porque é um estilo de vida, não é, você não tem um ponto final, o estilo de vida é para sempre, né? E as pessoas são muito felizes assim. Hoje em dia, se você me falar se eu queria voltar aos meus 30 anos, não, porque hoje em dia eu Também não. sou muito mais Também feliz com não. o meu estilo de vida. Às vezes a gente sai um pouquinho da rotina numa viagem, você dá ali uns 5, 7 dias, você já quer voltar para a sua vida saudável, né? Porque É muito engraçado é, isso, né? Porque o seu próprio organismo, né? O seu pensamento, vai tudo mudando. Então, você faz que nem a doutora falou, 7 dias, viaja, tudo, mas depois você não vê a hora, né? De estar tendo aquela rotina gostosa, leve. sim, Eu acho que de isso é comer fundamental também. sua comidinha É gostosinha, aquela comidinha temperadinha, né? E outra coisa que eu ia verdade. falar, que alguém comentou que engordou na pandemia, eu acho que a pandemia 2020, ele foi um ano que as pessoas se redescobriram. As pessoas saíram da zona de conforto. Por quê? Porque ninguém quis ficar doente em 2020. Ninguém quis ser obeso, ninguém quis ser hipertenso, ninguém quis ser diabético. Então, acho que as pessoas elas estão acordando, né? Todo mundo começou a fazer atividade física, se movimentar mais, porque foi um momento que a gente olhou mais para a saúde, a gente continua olhando muito mais para a saúde, né? Então, assim, lógico, de tudo de triste que a gente está vivendo, eu acho que foi um momento da gente conseguir acordar e
e se preocupar mais com a saúde, e não deixar para se preocupar quando ficar doente, né? Verdade. E muitas vezes não é... Já se não dá. cuidar antes, né? Exatamente. Doutora, obrigada pela participação. Foi um prazer, Analice. Espero que a gente possa fazer outras lives, quem sabe em breve fazer entrevista pessoalmente, né, para mostrar um pouco mais do seu trabalho. Eu acho que assim, essa live é fundamental nesse momento, porque não só as mulheres, como os homens também, a gente precisa começar a se olhar mais e respeitar o momento de cada um, né? Sim, eu acho que o acolhimento nessa hora é o melhor que a gente pode fazer. Então, é muito bom estar trazendo profissionais como a doutora aqui no OnLive para desmistificar mesmo, trazer à tona isso e fazer as pessoas olharem de uma forma diferente. Isso mesmo. Eu agradeço o convite, agradeço a atenção de todos vocês. Foi muito bom e espero a gente conseguir se encontrar novamente para falar desse assunto que eu gosto tanto. Obrigada, tá? Obrigada, um abraço, boa noite. Um abraço. É isso aí, meus amores, mais uma OnLive aí especial, direto, né, com a doutora Priscila, que com certeza tirou aí algumas dúvidas ou fez você também repensar no que você pode fazer de diferente a partir de agora. Esse é o nosso objetivo aqui no OnLive, trazer informação, desmistificar os assuntos, porque querendo ou não, como a doutora falou, a pandemia veio para mudar. E o que você tem feito de mudança na sua vida? Eu acho que chegou a hora de olhar para você, principalmente. Muito obrigada e até amanhã, que a gente vai ter mais OnLive.